Oi pessoal, aqui é a Maíra, esse é mais um vídeo especial de literatura indígena aqui no canal. E hoje eu vim tentar ajudar você a começar a ler um dos autores indígenas brasileiros mais prolixos, que é o Daniel Munduruku, e responder a pergunta, por onde começar? Bom, o Daniel, como ele mesmo disse na entrevista que eu fiz com ele tem mais de 50 livros publicados, então claramente eu não consegui ler todos os livros dele, mas eu consegui ler vários. Já deu pra ter uma noção boa do que tipo de coisa que ele escreve e do que poderia agradar vários tipos de gostos. Então eu separei aqui alguns livros que, dependendo do seu gosto, você pode gostar mais. Isso é um bom caminho de entrada. Bom, segundo o próprio Daniel, quando eu perguntei pra ele na entrevista qual livro seria o cartão de visita dele, né? Qual livro seria ideal pra pessoa conhecer ele, começar a ler ele, e ele respondeu Memórias de Índio. Ele falou que é meio que uma autobiografia dele, então eu acho que essa já é uma boa dica para começar, caso você queira saber um pouco da história do Daniel, apesar de que muito da história dele vai se repetir em vários livros, e eu vou até mostrar aqui algumas vezes em que certas histórias a gente vê com uma certa frequência quando ele quer passar uma certa mensagem ou principalmente estabelecer uma informação. Porque uma das informações que eu acho que é base da literatura do Daniel é explicar todo o conceito de por que ele não é índio, ele é indígena, ele é munduruku. Então ele tem essa história de como ele foi rejeitado na infância por uma menina branca da escola, e aí ele voltou pra visitar o avô dele na aldeia, ele ficou muito mal, e o avô dele veio conversar com ele, o avô dele fez ele ouvir o rio, o avô dele explicou várias coisas, e o avô dele fez ele sentir o orgulho de ser indígena, né? Porque o que ele tinha ouvido na escola e na cidade eram sempre coisas muito pejorativas em relação ao indígena, e ele não queria ser índio. Então, isso a gente vai ver em vários livros dele, essa história do avô dele. Inclusive, principalmente a gente vê aqui em Meu Avô Apolinário, O Mergulho no Rio da Minha Memória, que ele falou também que era um dos livros que ele mais gostava, mais bonitos que ele tem, que vai contar realmente essa história da relação do avô dele que fez ele criar a identidade indígena dele, que ensinou tudo para ele, ensinou ele a ler as estrelas, ensinou ele os rituais, e ele é belíssimo assim a ilustração. A ilustração é do Rogério Borges. Esse livro aqui eu acho que ele é a descrição principal desse relato que a gente vai ver em vários livros. A gente vê ele no Banquete dos Deuses, a gente vê ele no Mundurucando, a gente vê ele no Das Coisas que Aprendi. Porque eu acho que essa é muita história, faz parte dessa mensagem que o Daniel quer passar, que ele quer explicar da relação de não ser índio, ser indígena, ser munduruku. Um livro que tem vídeo aqui no canal e que eu gostei muito da leitura, eu acho que se você é mais da filosofia, você gosta de ler não ficção, se você gosta de até o autoajuda mesmo, né, essa coisa do bem viver, eu recomendo muito ler o Das Coisas que Aprendi, porque ele tem mais esse enfoque de pensar a vida, pensar a relação com os outros, a relação à sociedade, a relação que a gente tem com o futuro, né? De como a gente se constrói para um futuro que não existe. Então, ele é muito bonito, assim, realmente bem emocionante a leitura. E eu peguei em várias passagens, assim, me refletindo e pensando e querendo mesmo absorver essas lições, sabe? Eu acho que tive muitas lições, muitos aprendizados aqui. Eu gostei muito dessa leitura, então eu acho que se você é mais desse perfil, pode ser que você goste. Outra leitura que eu achei muito interessante, eu falei sobre ela aqui no canal recentemente, foi O Banquete dos Deuses, que eu acho que ele é bem informativo, assim, em vários aspectos. Eu acho que ele é um livro direcionado para educadores, mas ele faz um serviço de te educar. Eu acho que se você... Muitas pessoas que querem ser melhores e aliados e ser mais, né, desconstruídos como pessoas na sociedade, acabam errando porque aquilo acaba sendo fora da realidade delas. Então elas querem fazer melhor, mas não sabem muito bem como fazer. Então acabam falando coisas meio que acabam mais ofendendo do que sendo um apoio, né? Então eu acho que aqui ele ajuda muito a educar as pessoas e em vários aspectos também. Acho que até a forma como a gente ensina as coisas, como que a gente passa conhecimento, né? Ele vai falar muito sobre o sistema educacional indígena, que não é um sistema, que é uma troca de informações e de sabedoria. Mas eu gostei muito da leitura exatamente por, mesmo ele sendo objetivo, ele consegue passar ideias sem ser uma coisa maçante, assim.
e ele passa muita coisa importante a ser absorvida. O livro que eu falei que também no meu vídeo de por onde começar a ler literatura indígena, que foi o livro que eu falei que pra quem gosta de coisas de terror e tal, e que realmente me assustou. Então, se você também é essa pessoa que gosta de ler coisas aterrorizantes e é cagona, tipo eu adorei o A Caveira Rolante, A Mulher Lesma e Outras Histórias Indígenas de Assustar. Aqui realmente tem umas histórias que eu achei super sinistras, mas eu, enfim, como eu falei, sou medrosa, mas eu adorei, assim. Eu tinha lido várias histórias, tipo, mais de origem ou de romance, né, de amor. Tem um outro dele também aqui que ele fala que é a primeira história que eu vejo, Estrela do Meu Desejo, outras histórias indígenas de amor, mas eu não gosto tanto quanto esse aqui. Esse aqui eu me diverti lendo, esse aqui eu fiquei tipo, cara, que loucura isso! Então eu acho que é um lugar legal pra começar se você gosta desse tipo de história. Tem o livro dele também que é bem legal e eu falei que ele tá gratuitamente no Kindle Unlimited, no Scribd. Um deles é Um Dia na Aldeia, que ele é um livro super curtinho, super simples, que ele vai falar sobre como que é um dia na aldeia Munduruku. Então, quando a criança acorda, o que ela vai fazer, a roça, o banho de igarapé, o contar de histórias, todas as etapas de se viver num dia na aldeia. Então, eu acho bem legal como ele desconstrói talvez certas preconceitos que as pessoas podem ter de como que funciona uma sociedade indígena. Então, por isso eu acho que ele é bem legal, assim, principalmente por ser curtinho de ser lido. Outro livro é O Olho da Águia. Ele é um livro para o público infanto-juvenil e ele conta a história de um menino que ele é adotado. Ele não sabe da ancestralidade dele, mas ele passa a ter o sonho com uma águia. E através disso, ele vai atrás, então, de descobrir sua identidade. São 2 livros dessa série. É interessante porque ele tem essa pegada de ficção com uma aventura e em busca de si mesmo. E o último que eu vou falar aqui é um que também teve vídeo no canal, que foi um livro que me surpreendeu muito e eu acho que ele passa uma mensagem super bonita, super importante, que é A Palavra do Grande Chefe, que foi ilustrado pelo Maurício Negro. E ele, de forma muito simples, ele com o discurso, né, de um líder indígena aqui, o líder Seattle, ele vai falar sobre toda a conexão do ser indígena com a terra, com respeito pela natureza, né, e como o ser humano não está desconectado do ser animal e do ser floresta, do ser água, enfim. Ele é uma adaptação desse discurso, né, então o Daniel escreveu ele meio que uma releitura, né, desse discurso, mas é super bonito e as ilustrações são realmente incríveis. Se vocês quiserem ver mais um pouco sobre o livro, eu mostro algumas ilustrações lá no vídeo que eu fiz aqui. E bom, gente, eu podia continuar aqui falando de vários outros livros aqui nessa lista, porque acho que cada um vai ter sua lista de por onde começar, qual foi o primeiro livro do Daniel que você leu, que talvez você goste mais. Essa aqui é a forma que eu achei que pode ser mais legal para as pessoas entrarem pela primeira vez em contato com a literatura do Daniel, mas com certeza cada um vai achar que tem um caminho mais legal, então eu quero saber nos comentários se tem um livro que você recomenda muito para quem quer começar a ler Daniel Munduruku. E bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos nos últimos dias aí do especial de literatura indígena. Estou muito feliz de estar realizando esse projeto, está realmente sendo muito especial, muito importante. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo que está dando essa chance e está apoiando, está descobrindo a literatura indígena que a gente tem. Uma boa leitura para vocês e até mais. Tchau, tchau!